Bem-vindos ao podcast. Hoje a gente vai comentar um pouco do livro Fahrenheit 451, que é uma ficção científica escrita pelo autor Ray Bradbury, que ele retrata uma realidade distópica de como seria o mundo se os livros fossem algo proibido e as tecnologias fossem meio que a base da sociedade. O Bradbury, ele tem uma história muito sofrida, que a gente pode até perceber uns traços da sua história no livro, porque ele teve uma adolescência muito difícil, ele sofria com depressão, sua família tinha uma condição financeira muito boa, então ele não teve condições de entrar numa faculdade. Então, após ele formar o ensino médio, ele ia para as bibliotecas 3 vezes por semana e ele fez isso durante 10 anos. E foi assim que ele adquiriu todo o conhecimento dele, que ele teve. E a gente pode perceber, porque na vida dele os livros foram muito importantes, né? E é por isso também que ele decidiu se tornar autor, né? Sim. Deve ser por isso. Por causa que ele retrata essa realidade muito, firme no livro, de como seria uma realidade sem os livros. E ele retrata isso com uma realidade muito pesada. Então, dá pra ver essa afeição que ele tem pelos livros. Ele até fala numa biografia que os livros, ele cresceu nos livros, os livros criaram ele. Então, acho que por isso que a história é tão centrada assim nos livros. Que gira em torno da falta de livros e também da atenção que as pessoas têm pelos eletrônicos, que ele retrata os eletrônicos como principal vilão nessa história. E que a TV substitui muitas vezes a família, a religião. Então, tudo gira em torno da TV, que é o principal vilão dessa história. E por isso que ele retrata um mundo caótico, onde os livros são queimados e toda forma de conhecimento, né, por meio de livros, é vetada pelos bombeiros. Que ele inverte essa ideia dos bombeiros, né? Que atualmente, né, os bombeiros são responsáveis por apagar os incêndios. E no livro, ele faz esse paradoxo que, os bombeiros, eles são contratados para incendiar as casas que contêm os livros, por próprias denúncias dos cidadãos que praticam essa censura, né? Que os próprios cidadãos já têm essa ideia de que os livros trazem infelicidade, porque eles ajudam as pessoas a julgar as outras e isso traz uma realidade mais inferior. E aí os cidadãos não querem mais isso e por isso eles denunciam todo mundo que tem livro para os bombeiros irem lá e acabar com a casa. Os bombeiros são vistos como quem vai solucionar os problemas, né? Sim, eles são só que de uma maneira soldados. meio que inversa, teoricamente. E então, como os bombeiros são vistos de forma boa pela sociedade, a gente fala também que na visão da sociedade seria uma utopia, porque a sociedade vê, a maioria, né, vê a vida com uma forma boa e que eles são felizes, né? Esse estilo de vida, de tecnologia e tal. Eles acham que eles são felizes, mas na verdade o livro se trata de uma distopia, porque na realidade ninguém é feliz. A sociedade nesse livro era muito consumista, né? Se você vê, por exemplo, a Mildred, né, esposa do Montag, ela sempre, mesmo tendo a terceira parede e já ela acabado de comprar, né? Ela já queria outra. Ela já tava com vontade de adquirir outra. Falava vários dias pro Montag tentar comprar outra pra ela. Porque ela tinha essa ideia de que se ela consumisse mais itens para o prazer dela, ela ia ser mais feliz. E ao decorrer do livro, ele vai percebendo que isso não é verdade, né? O próprio Montag tem essa visão de que essa ideia não é certa. E uma coisa que fez ele mudar de ideia é a personagem Clarice, né? A gente tem que falar bastante dela porque ela foi importante nessa história. Nossa, foi uma das mais importantes. Sim. Ela que começou com essa ideia. Sim, ela, foi a ideia principal e o resto meio que foi uma consequência dela. Ela tinha visões, né, do mundo real, vamos dizer, e várias vezes ela falava pro Montag que nossa, como que era a vida quando os bombeiros apagavam o fogo. Ela simplesmente mudou bastante a visão do Montag
Sobre o mundo em geral. É. Tipo assim, ele sempre encontrava com ela quando ele tava saindo do corpo de bombeiros. E ela sempre tava andando, assim, caminhando, refletindo. Ela refletia, e aí já dá pra ver que ela é diferente. Tanto é que na escola eu chamava ela de antissocial, né? Justamente pra ela ser social e, na verdade, as pessoas que não conseguiam interagir com ela. Sim. Porque ela era a única que conseguia ter um assunto, que conseguia conversar, assim, falar sobre as coisas. Ela tinha personalidade. Sim, agora as outras pessoas eram como se fossem todas iguais, tinham... Sim. Nem conversavam, meio As que mesmas só... visões. Até que o Montag falou uma hora que ela parecia velha e ela até concordou com isso, né? Porque Que às vezes ela se sentia velha. tinha um pensamento fora da idade dela, né? Porque ela refletia, e isso já deixa a pessoa mais sábia, parecendo que ela é mais velha. Você olha pra idade dela, você fala assim, meu Deus, não é possível que ela tenha essa idade. E ela disse que até ficou impressionada por Montag estar ouvindo ela, não achando que ela era uma louca. Então ela achou isso muito interessante, tanto é que eles começaram a conversar todos os dias. O Montag começou a entender essa visão que ela tinha do mundo, começou a pensar sobre. Sim, E aí que ele foi refletir. desenvolvendo essa ideia, né? Ao decorrer do livro, com essas palavras que a Clarice falava pra ele. Tipo assim, mas ele meio que já, desde sempre, se sentia meio incomodado. Tipo, ele já... Eu já Parece que sentia... ele já desconfiava, né? No começo do livro, quando eu tava lendo, eu já sentia que, tipo, achava que ele não pertencia a essa realidade. Aí, com a Clarice, meio que foi um empurrão pra ele abrir os olhos e falar assim, meu Deus, eu realmente não pertenço a essa sociedade aqui. Sim. Porque ele tinha uma ideia totalmente diferente do que os outros tinham. A sociedade tratada no livro parece ser muito individualista, né? Porque você vê todas as vezes no livro as pessoas tendo conversas superficiais e pensando nelas mesmo, além de que elas passavam vários dias, né, na TV e alienadas com a tecnologia. Tanto é que, tipo assim, nas escolas, os professores, tipo assim, não davam tempo para os alunos questionarem ou pensarem sobre aquilo, já dava as respostas já de cara. Então, as pessoas não tinham trabalho de pensar, né? Os próprios rádios e televisão já, tipo, jogavam tanto de informação que às vezes nem tinha sentido. Então, as pessoas, muitas vezes, nem conseguiam formular essas ideias, só concordavam. Tipo, era tão rápido que eles nem pensavam, já concordavam de uma vez, exatamente. Sim, que nem a Mildred, aquela conversa que ela tinha com a família dela naquelas televisões. Era uma coisa completamente sem sentido. Ela achava que a família dela era a televisão, né? Sim, e voltando lá na sociedade individualista, tipo assim, a gente dá pra ver isso até pelo casamento deles, que eles são casados e eles não têm nenhum tipo de afeição pelo outro, nenhum tipo de relacionamento, tipo, sem intimidade. E aí, parece que, tipo assim, sou eu por mim e você por você. Eles não têm, tipo, um traço de empatia, mesmo na sociedade, assim. O Montag até tenta realmente aumentar esses laços com a Mildred, mas ela, como é muito alienada, não para de pensar nas televisões e na tecnologia, alienada. Mas deve ser muito difícil uma pessoa que tá a vida inteira acostumada com essa ideia, de repente, tipo, mudar. Porque, que nem você falou, o Montag, desde o começo do livro, ele já tinha essa desconfiança, essa meia visão escondida dentro dele. Agora, a Mildred, ela sempre foi assim, tipo, sempre foi criada com essa ideia. Então, foi difícil pra ela, tipo, quando o Montag começou a fazer ela ler os livros, ela não conseguiu ter essa percepção já de cara. Tanto é que ela denunciou, né? Sim. O Montag lá. Mais pra final, E até mesmo entrando nesse assunto, a gente tem também que uma crítica, né, a essa sociedade muito agitada, que eles são, tipo assim, eles fazem as coisas muito rápido e, não, tipo assim, eles realmente fazem isso só pra não ter tempo pra pensar. Eles dirigem em alta velocidade, eles leem as coisas muito superficialmente. Então, tipo assim, as notícias. Não tem muitas notícias, né? Mas, tipo assim, quando eles vão ler uma coisa, é só o tópico, eles não leem o texto, por causa que o que dá foco mesmo é só o título. Até quando um panfleto, alguma coisa assim, na entrada da cidade, tem que ser grande, porque eles só vão olhar para aquilo rapidamente, porque eles estão dirigindo em alta velocidade. Então,
tem uma crítica aí, que bem clara, aliás. Sim, eu até falava que no tempo de lazer deles, eles iam dirigindo a toda velocidade, né? Meio que pra relaxar. Sim. Mas, tipo, eles não tinham como pensar durante isso. Nas escolas eles não pensavam em momento algum. Tanto é que eles não tinham tempo, né? A Clarice mesmo falava que quando ela falava que ela pensava, refletia, ai, você nunca parou pra pensar das gotas da chuva, das folhas secas, todas essas coisas, as pessoas achavam ela estranha. Porque, tipo, era algo quase impossível de se ver, né? Alguém chegar e falar essas coisas, as pessoas achavam, meu Deus, essa pessoa tem... O que ela fica fazendo no livro? Ela fica pensando o quê? O próprio Montag ficava pensando, nossa, o que a Clarice tanto conversa aqui com os familiares, que eu vejo a Luísa às vezes até tarde, o que ela tanto fala? Tipo assim, as pessoas não tinham essa visão, tipo, de... Não tinha um costume, né? É. Tipo assim, no começo ele ainda julgava ela por causa que ele falava assim, nossa, como que essa pessoa tem tempo pra pensar? Entendeu? E depois ele foi parando pra pensar também e falou assim, nossa, realmente, eu nunca parei pra pensar nisso. Porque eles não pensavam. A Clarice, ela era muito fora da curva. Ela realmente era uma pessoa que, diferente de todas as outras, pensavam, né? E em relação ao título, faz total referência aos bombeiros, né? A temperatura que os bombeiros queimam os livros, né? Fahrenheit, né? 451 no Fahrenheit, que se for Celsius dá 260 mais ou menos. Por causa que lá nos Estados Unidos o método que eles usam para medir a temperatura é o Fahrenheit. E esse é o valor que os papéis dos livros eram queimados. Né? Sim. Por isso que meio que o foco central do livro, né? Porque... Queima dos livros. E o Montag, que é o principal personagem, é o bombeiro, que tem essa função no livro. Sim. E entrando aí nesse, né, a gente tava falando dos bombeiros, é importante ressaltar a importância do fogo, né, nesse livro, que ele é muito tratado, né, tipo assim, imagina, cada personagem tinha uma perspectiva do fogo. E para os bombeiros, que é um foco principal, assim, nesse livro, ele simboliza uma força, porque todos os problemas deles eram resolvidos com fogo. Se você tem um problema, você taca fogo e você não tem mais o problema, você não precisa se preocupar com isso. Então era um símbolo de força, porque ajudava eles no trabalho, né, de censura de livros, e simbolizava essa força por causa que acabava com os problemas deles. Para os bombeiros o fogo era visto como uma solução, né? Sim. Por outro lado, se você vê pelos lados dos intelectuais, né, das pessoas que ainda tinham interesse por ler, por conhecer, pelo conhecimento, né, mesmo que seja ocultamente, viam o fogo como um inimigo, né, algo que ia acabar com esse sonho delas de alcançar a sabedoria, né, vamos dizer assim. A sociedade via o fogo como indiferente e também via como aliado, né? Porque o fogo, né, era algo que destruía os livros, e como a sociedade via os intelectuais como algo que poderia inferiorizar as pessoas que não se importavam, era um aliado. E também diferente, porque o fogo, para quem realmente não se importava com os livros, isso não interferia muito. Não interferia na sociedade, e eles realmente só se importavam com a tecnologia, então para eles isso não importava muito mesmo. E outro tema importante também é a violência tratada no livro, que tipo assim, eles viam essa violência como uma válvula de escape para os problemas. Então, tipo assim, eles não sabiam exatamente por que eles estavam infelizes, porque, segundo eles viviam numa realidade utópica, né? Que todo mundo era feliz. Mas eles tinham essa angústia dentro deles e eles precisavam descarregar de alguma maneira. Então, tinha muitos casos de violência. Porque as pessoas, tipo, não tinham um argumento, não tinha como se defender. Porque, tipo, elas não tinham um conhecimento que fazia elas ter uma opinião pra contrariar a outra. Então, tipo, isso deixava elas com raiva e partia pra violência como forma pra se defender. Tipo assim, e como eles não pensavam, como eles não
formavam os pensamentos e eles não sabiam por que eles estavam infelizes realmente. Isso deixava uma angústia na vida deles. Igual vocês falaram, tinha gente que até, bastante gente que dirigia em alta velocidade para desestressar, algo incomum na nossa sociedade atual. E tipo assim, ainda nesse tema, assim, isso gerou muitos casos de suicídio no livro, né? E tipo assim, até o caso da Mildred do começo, que ela tentou se matar e, segundo ela, tipo assim, ela vivia uma vida feliz por causa que sempre que o Montag podia, ele dava uma TV pra ela. Era pra ela estar feliz, segundo a sociedade do livro. Só que ela tentou se matar, ou seja, ela não tava feliz. E aí, quem chegou pra atender ela foram engenheiros, tipo assim. E eles até relataram que, tipo assim, era algo muito comum. Eles tinham casos como esse, de 9 a 10 vezes por noite. Então, assim, eles já estavam acostumados com isso. Era muito comum as pessoas. E parece que é algo muito difícil, né? Trocar o sangue inteiro da pessoa, mas para eles era muito, muito normal e eles já tinham um aparelho específico para fazer isso. Que com o tempo eles foram adquirindo essa prática, né? Porque para eles... Tava acontecendo muito, né? Eles precisavam disso. E tipo assim, até fala que não precisava de um médico de verdade para tratar de um caso comum como esse, né, que é o suicídio. E eles começam a falar, tipo assim, que eles só usavam médicos para um caso mais difícil de tratar, mas que trocar o sangue inteiro da pessoa e colocar outro, tipo assim, era um caso comum já. Então dá pra ver como que a sociedade é. Sim. E se a gente parar pra pensar, é muito interessante que o Ray, ele publicou o livro, né, em 1953, tipo, com uma suposição de como a sociedade seria se as tecnologias teoricamente dominassem, né, se as pessoas dependessem dela. E hoje, né, em 2023, a gente já percebe como isso, tipo, tem um início. As pessoas com esse bombardeamento de informações da internet, às vezes fica difícil parar pra pensar por si próprias. Tipo assim, a sociedade atual não é assim como ele retrata no livro, mas a gente já vê uns indícios. Uma relação. Não tem aquela alienação total, né? Mas a gente já tá uma sociedade bem alienada. Muitas pessoas já ficam vidradas no celular e viciadas em jogos, os próprios aplicativos, e isso até especialistas já falam que muda a forma de pensar, né? Tipo, nossa, com certeza. E tipo assim, ele só botou o vilão dessa história aí como a TV por causa que em 1953 ainda não tinha celular, então não dava pra ele prever isso. Mas como já tinha televisão, ele já até fez um salto aí, porque ele achava que a gente ia ter televisões da parede toda. Em cada parede ia ser uma TV e a gente ia conversar com a TV, interagir. Então, é por isso que ela é tratada como a vilã. Por causa que ainda não existiam celulares, mas se for para pensar, o verdadeiro vilão na sociedade atual seria a tecnologia, né? Do geral, celular. Né? E também eu queria até fazer uma parábola com o TikTok, né? Que seria um aplicativo que desconcentra as pessoas. E naquele mundo, né, seria a TV algo que modifica a forma de pensar, até que as publicidades passavam rápido e para a pessoa já captar o que aquilo estava querendo dizer, né? E o TikTok, vamos dizer que é assim, né? Porque você passa rápido e são vídeos curtos, né? E até que, nossa, muita gente, né? A gente mesmo, cara, se a gente vê um vídeo de TikTok muito longo, é muito difícil a gente querer realmente ver por isso. E tipo assim, eles têm essa ideia de propaganda, vídeo rápido, porque você tem uma ideia assim, você assimila a ideia rápido. Eu vou ficar aqui pouco tempo, só para o tempo de ver e assimilar esse vídeo. E aí quando vê, você passou 5 horas no negócio. Você nem viu. Seu cérebro tava acumulando pensamento, processando aquilo tão rápido que você não parou pra olhar a hora. E isso traz uma falsa felicidade, né? Porque você fica tão vidrado nesses vídeos curtos que você não adquire conhecimento. Na verdade, é muito rápido, então você não consegue assimilar aquilo. Assimilar.
e isso acaba realmente afetando a parte mental das pessoas. A ideia de processamento. E, tipo assim, essa ideia de falsa felicidade que você falou, tipo assim, é porque quando a gente tá vendo um vídeo, a gente tá vendo uma coisa que a gente gosta. E isso deixa a gente com essa noção de felicidade. Só que, na verdade, aquilo não é o mundo real. E aí, quando você sai do aplicativo, você sente que tá faltando algo. Sim. Por isso que é uma Aquela falsa sensação que você felicidade. perdeu tempo também, né? E a internet faz isso totalmente, na maioria dos aplicativos, tudo que você procura, você vai achar lá. Então, se você procura muito sobre algum assunto, esportes, sempre vai aparecer vários esportes naquela determinada rede. Com a intenção de fazer você ficar lá mais tempo e te viciar. Tipo assim, essa tecnologia tem o principal objetivo de te viciar, pra fazer você ficar mais tempo naquilo e prender sua atenção. Claro que hoje, tipo assim, a tecnologia é algo que traz muitos benefícios pra medicina, nossa, muitos outros fatores. Mas tem esse negócio do vício, né, que te faz ficar vidrado, né, na internet, querer ver cada vez mais. Mas também a gente depende dela hoje, né, isso é um fato. Totalmente. Assim, você é totalmente dependente dela. Até pra você ir num lugar que você desconhece, você precisa do GPS pra te levar até lá. Então, a tecnologia tem seus benefícios. Igual você falou, pra medicina, pra gente fazer pesquisas sobre determinados assuntos, pra gente adquirir conhecimento. Sim. Mas tem essa noção de alienação que a gente tá na nossa sociedade atual e que até as próprias redes estão fazendo campanhas para você diminuir o tempo de uso, porque até elas estão tendo consciência disso. Os próprios governos muito estão tentando fazer, por exemplo, com que as pessoas mais jovens, né, tenham um número limitado de uso para realmente diminuir essa alienação desde cedo, né? Sim. E claro que a tecnologia é um recurso que mudou a vida de todo mundo, mas isso cada vez mais, né, tem uma crescente aí de alienação, né, e vício. Realmente a gente percebe que, tipo assim, até tem alguns casos de pessoas que têm uma dependência muito forte nessas tecnologias, que não consegue pensar, não consegue ter uma conversa, que nem o Ray Bradbury já temia, né? Que são agora os casos de nomofobia, que é a pessoa que não consegue ficar sem o celular, ela não consegue viver sem ele. Então, essa ideia que o livro trouxe pra gente já meio que condiz com um pouco da realidade atual. Claro que não totalmente, mas tem uma boa relação aí. Isso a gente está vendo que afeta a vida das pessoas, como o próprio livro retrata, né, uma conversa superficial e que, na verdade, atrapalha bastante, né, tanto nessa parte mental quanto nas próprias conversas, que um fica no celular e o outro não consegue conversar, não consegue manter Um diálogo. Um diálogo. Atrapalha muito a interação das pessoas também, né, que nem você falou. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li o livro é que você consegue perceber claramente o tanto que o Ray, ele coloca no livro uma filosofia. Tipo assim, você consegue, se você relacionar a Clarice com Sócrates e, por exemplo, o Montag com Platão, você consegue perceber o quanto que tem uma filosofia por trás disso. A Clarice, ela foi uma pessoa que via o mundo de uma maneira diferente de todo mundo. E quando ela começava a compartilhar esses questionamentos que ela tinha, as pessoas achavam que ela era uma louca, que ela era uma antissocial, que ela não sabia socializar, que não sei o quê. Tipo assim, igual Sócrates, ela mostrava os pensamentos dela por meio do diálogo com outra pessoa. E tipo assim, por isso que... E ela tinha essa vontade, né, de conhecer as coisas, como que elas funcionavam. Sim. E não só ter respostas assim. Ela era muito diferente de todas as pessoas, a maioria, né, da sociedade. Ela ia muito contra o fluxo das ideias. Sim. E aí, a gente pode relacionar o Platão com o Montag, porque
ele foi um dos poucos que, tipo, deu ouvidos a ela, que, tipo, teve interesse no que ela... Claro que no começo ele tinha uma desconfiança assim, do que ele falava. Ele conversou bem pouco com ela no começo. Mas conforme eles foram conversando, ele percebeu, tipo, o quanto o que ela falou era profundo, que tinha profundidade, tipo, tinha algo mais por trás daquilo. E ele sentiu bastante falta dela quando ela morreu. Sim, foi ela que começou a despertar esse interesse nele. E se você for parar pra pensar, é muito legal. Porque a Clarice, a gente tá relacionando ela com Sócrates, né? Por causa dos seus questionamentos e tal. Ela morreu. Meio que esse conhecimento dela, esse questionamento, essa vontade de saber, ela pagou pela vida, né? Tipo, claro que não sei se foi deixar meio subjetivo, mas não foi uma decisão dela, na minha visão. Porque o governo assassinou ela e a família dela, né? Por serem felizes, assim... com esse conhecimento, para eles terem esses questionamentos e tal. Que nem Sócrates, né? Pagou pela vida, pelo seu conhecimento. E o Montag foi o que pegou as ideias de Clarice e prosseguiu. Tipo, ele que deu continuidade a essa forma de pensar ao decorrer do livro. Tanto é que ele começa a ter interesse. Tipo, o que será que tem nos livros que eles tanto se escondem? E que nem Platão fez. Ele começou a desenvolver as ideias de Sócrates depois que ele foi, né, sacrificado. Até que após a morte da Clarice, ele ainda buscou algum tipo de conhecimento através das pessoas, né? Ele buscou pessoas que tinham o mesmo interesse que ele e que a Clarice, né? Por isso que ele foi... Atrás daquele velho que ele encontrou na praça, sim, né? O Faber. E até o final do livro, ele sempre tentou, depois que ele vamos dizer que saiu da casa do Faber, ele encontrou o Graeber, né? Que era um líder dos grupos dos professores, dos intelectuais. E no final do livro ele também teve aí uma visão da Clarice, do Faber também, representando que ele sempre sentia falta deles, né? Sentia falta do que eles representaram na vida dele. Das reflexões que eles causavam. E ainda no final do livro tem, depois que o Montag, né, ele incendiou a própria casa e ficou fugitivo, aí teve toda aquela história dele, né, fugindo da polícia, dos bombeiros, de todo mundo. Ele encontrou um grupo de intelectuais igual ele. E aí ele ficou com esse grupo até o final do livro. E esse grupo, tipo assim, meio que aconteceu uma guerra contra eles, porque aí tava naquele negócio de procurar o Montag, não sei o que. E aí teve um bombardeamento. E nesse bombardeamento que eles tiveram as visões lá da Clarice, do Faber, que né, aconteceu. E também viram a Fênix, que simbolizou aí uma mudança de perspectiva do fogo na cabeça do Montag, porque ele só tinha visto o fogo como uma maneira de destruição, e no final do livro ele mudou esse pensamento. Foi por causa dessa Fênix, que ela ressurgia das cinzas, né, porque ela é de fogo, uma ave de fogo, e ela ressurgiu das cinzas. E no livro fala que, tipo assim, ela sempre cometia os mesmos erros e eles iam ser diferentes dela porque eles tinham noção dos erros que eles cometem e não vão fazer de novo. Foi uma mudança de realmente perspectiva. Eles começaram a clareou a visão deles sobre os erros que eles estavam cometendo. Sim. E esse grupo de intelectuais, né, salvou ele, né, o Montag da morte. Da morte, que, nossa, tava uma... Foi um suporte muito importante, precisava daquilo. Até os cães, né, robóticos, os helicópteros estavam tentando matar ele, e esse grupo ajudou muito ele, inclusive o Graeber, né, que liderou. Que liderou aquele grupo lá. E eles, tipo assim, eles decidiram que eles não precisavam ficar naquela cidade mais, porque tava uma confusão toda. Teve um bombardeio, né? Então, não tinha nem condições de continuar. Então eles simplesmente foram para outra cidade, onde, sei lá, eles estavam buscando uma censura menor, não sei o quê.
Um lugar que acolhesse mais eles. Sim, que não fosse tanto assim. Julgador. Que não faz tanto peso em cima das costas. Sim, exatamente, porque eles eram fugitivos, eles eram perigosos, vistos assim pela sociedade, então não fazia sentido eles ficarem ali. E com isso acaba a história. Foi uma mudança de pensamento nesse ponto de vista. Erros de gravação! Principalmente o Grabed, né? Que Grabed? Não sei. Se você... Ai, que ódio! Essa questão que o livro... Pelas... O que eu falo? E Você aí, nem viu o tempo passar. sim, aí você não viu tanto. E aí isso dá, vamos dizer que uma falta falei errado. E aí isso dá uma sensação de falsa felicidade, né? Porque você fica tantos minutos numa tela Você fica tão filtrado, né? Vidrado. Mas aí se eu... Nossa senhora. Mas por outro lado também, né? Tipo, os intelectuais, por exemplo, as pessoas que ainda tinham esse interesse pelos livros, mesmo que seja ocultamente, Tipo, não era muito comum, quer dizer, não era comum, não. O que você fez? Esses efeitos de voz. Não, peraí. Você tirou. Troca a função dos bombeiros, né? Que atualmente os bombeiros são contratados pra queimar incêndio. Que ódio. Tanto é que quando eles começaram a deixar os livros de lado, o livro começou a ser uma coisa não utilizada, né? Os rádios, a própria TV começava tipo a passar umas ideias pra pessoa assim muito subjetivas, não subjetivas, não era subjetivo, sim. Ninguém é feliz de verdade, né? A gente... perdi.